Bom, então vamos resolver esse exercício aqui, que é o exercício 6, tá? O exercício diz o seguinte: um estudante tem em mãos um resistor ômico de resistência R. Ou seja, esse resistor tem valor constante. No caso, ele tem uma resistividade ρ, que é característica do material desse resistor ômico, área de seção A e comprimento L. Então, eu estou trabalhando com um resistor que essa resistência, ela depende do comprimento do resistor, da área da seção transversal desse resistor, ou seja, da área relacionada ao diâmetro do fio, né, da grossura do fio, e do tipo de material que compõe esse resistor. Bom, ele resolve estruturar uma tabela com previsões do que seria necessário fazer para triplicar a resistência ou reduzi-la pela metade. Então, para a gente fazer isso, nós vamos completar essa tabela relacionando essa resistência sendo multiplicada por 3 ou ela sendo dividida por 2. O que acontece? A resistência de um fio condutor, ela está relacionada à resistividade elétrica do fio, ou seja, está relacionada ao tipo de material que compõe esse fio, se ele vai oferecer uma maior ou uma menor resistência à passagem de elétrons. Ela está também relacionada ao comprimento do fio e à área da seção transversal do fio. Essa relação ela estabelece o seguinte: essa resistência ela é sempre diretamente proporcional à resistividade. Ou seja, se eu aumento a resistividade do fio, eu aumento a resistência à passagem de elétrons. Ela também é diretamente proporcional ao comprimento desse fio. Quanto mais longo for esse fio, maior a resistência que ele vai oferecer à passagem de elétrons. E ela é inversamente proporcional à área da seção transversal do fio. Isso está relacionado à superfície desse meu fio condutor em relação à sua, vamos colocar assim, a sua bitola. É o termo que a gente costuma usar. A bitola do fio vai determinar a espessura desse fio. Então, quanto mais grosso for esse fio, ou seja, quanto maior for essa área de seção transversal do fio, menor é a resistência que esse fio vai oferecer para a passagem de elétrons. O ideal seria o seguinte, por exemplo, eu tenho lá as linhas de transmissão, né, que vão transportar energia da usina até uma cidade qualquer. Essas linhas de transmissão, elas percorrem grandes distâncias. Então, elas oferecem uma resistência elevada à passagem de elétrons. Aí o ideal seria que os fios que formam, que transportam essas cargas elétricas fossem bem grossos, né? Eles tivessem uma área elevada. Porém, o que acontece? Quanto maior for a área desse fio, maior é a densidade linear desse fio, ou seja, mais pesado esse fio vai ficando, correto? E aí, pela ação da gravidade, essas torres que sustentam esses fios associados a essas linhas de transmissão, essas torres não iam aguentar o peso do fio. Então, elas poderiam romper. Então, tem que pôr um meio termo aí em relação a esse transporte de carga elétrica, né? O ideal também seria que essas linhas de transmissão fossem feitas de fio de cobre, mas é muito caro para manter. Então, coloca um meio termo, que no caso é o alumínio, tá? Não tão grosso,
e as distâncias, elas não são distâncias tão longas, tanto é que no caminho existem retificadores para eu poder levar essa tensão, no caso, para poder chegar numa cidade qualquer. Então, ó, a ideia da resolução desse exercício é, primeiramente, triplicar a resistência e depois dividir essa resistência por 2. A ideia que nós vamos usar aqui é variando uma das grandezas, mantendo as outras duas constantes. Então, vamos analisar. Se eu quero triplicar a resistência desse meu condutor, desse meu resistor ôhmico, mantendo constante, por exemplo, a área da seção transversal e o comprimento, eu vou variar vou triplicar essa resistência mexendo na resistividade desse fio. Então, observem na expressão aqui, ó. Para eu mantendo LA constante, para R ser multiplicado por 3, é porque eu tenho também que multiplicar essa resistividade por 3. Por quê? Porque a resistência, ela é diretamente proporcional à resistividade. Eu sempre vou ter um fator multiplicativo constante aqui. Quem que é esse fator multiplicativo? É o 3. Então, para eu triplicar, para obter uma resistência 3R, eu tenho que multiplicar a resistividade também por 3. Aí, em relação à área da seção transversal, vamos só na área agora, vamos manter constante a resistividade e o comprimento do fio. Observem que na expressão, essa área é inversamente proporcional à resistência. Então, como é que isso varia? Se eu multiplico a resistência por um valor qualquer, eu tenho que dividir essa área por esse valor. Então, se eu multiplico a resistência por um valor constante, como essa área é inversamente proporcional a essa resistência, eu tenho que dividir essa área por esse valor constante. Então, para eu obter uma resistência 3R, alterando apenas a área da seção transversal, eu tenho que dividir essa área por 3. Fica fácil de entender, né? Se eu colocar nesse denominador aqui A sobre 3, esse denominador 3 vai subir multiplicando esse segundo membro todo. Então, eu vou ter 3R. Aí, em relação ao comprimento do fio, do resistor, para eu obter uma resistência no valor de 3R, para eu triplicar essa resistência, se eu alterar apenas o comprimento desse meu resistor, eu tenho que multiplicar também esse comprimento por 3. Por quê? Porque esse comprimento é diretamente proporcional à resistência. Então, quando elas são grandezas diretamente proporcionais, eu sempre multiplico a grandeza por um valor constante. Quando elas são grandezas inversamente proporcionais, eu divido por um valor constante, ou vice-versa, tá? No caso, agora, para eu obter uma resistência que é a metade do valor da resistência inicial, o que vai acontecer? A resistividade, que é diretamente proporcional, tem que ser multiplicada por 1/2. Ou seja, se eu dividir a resistência por 2, eu também divido a resistividade por 2. E o que acontece com a área da seção transversal? Como ela é uma grandeza inversamente proporcional à resistência, eu dividindo a resistência por 2, eu multiplico a área por 2. Olha lá, está bem claro aqui em cima. 3R, A sobre 3, é a representação dessas duas grandezas inversamente proporcionais. Aqui R sobre 2, eu vou ter que ter 2 vezes a área para representar essas grandezas inversamente proporcionais. Em relação ao comprimento, como o comprimento é diretamente proporcional à resistência, eu também divido esse comprimento por 2. Beleza, pessoal? Bem tranquilo. Bom, questão 7 é uma questão do Enem. Ela tem umas pegadinhas aqui, tá? E em relação à transformação de unidade, a gente não precisa ficar perdendo muito tempo, não. Então, observem o seguinte.
Recentemente foram obtidos os fios de cobre mais finos possíveis, contendo apenas um átomo de espessura, que podem futuramente ser utilizados em microprocessadores. O chamado nanofio, representado na figura, pode ser aproximado por um pequeno cilindro de comprimento 0,5 nanômetros, onde um nanômetro é 10 a menos 9 metros. A seção reta de um átomo de cobre é de 0,05 nanômetros quadrados. E a resistividade do cobre é de 17 ohms vezes nanômetros. O engenheiro precisa estimar se seria possível introduzir esses nanofios nos microprocessadores atuais. Aí ele fala: um nanofio utilizando as aproximações propostas possui resistência elétrica de quanto? Bom, então o que eu tenho que analisar neste caso para eu calcular a resistência elétrica desse nanofio? Eu tenho que analisar o material no qual ele é produzido, no caso é o cobre, então eu tenho que ter a resistividade elétrica do cobre que foi dada, que é de 17 ohms por nanômetro. Eu tenho que ver a espessura desse fio que está relacionada à área desse fio desse cilindro, que é de 0,05 nanômetros quadrados. E eu tenho que ter o comprimento, que também foi dado, que é de 0,5 nanômetros. Então, a resistência elétrica desse fio está relacionada à segunda lei de Ohm. Aqui, ó. Essa resistência é a resistividade vezes o comprimento do meu fio, dividido pela área da seção transversal desse fio. Vamos observar uma coisa aqui na resolução desse exercício. Observe que nem no numerador e nem no denominador ele transformou a unidade de medida. Eu vou explicar por que isso. Por que não tem a necessidade de transformar essas unidades de medidas? Porque a resistividade está dada em nanômetros, o comprimento em nanômetros e a área da seção transversal em nanômetros quadrados. Então eu cancelo essas unidades de medidas. Eu não tenho a necessidade de transformar, eu vou perder tempo, porque no final eu vou cortar as potências. Então eu posso ir direto. Eu não poderia ter feito dessa maneira se uma dessas grandezas relacionadas a comprimento ou a área tivesse unidade do sistema internacional. Aí eu teria que fazer a transformação. Então, como todo mundo aqui está no mesmo submúltiplo, que é o nano, eu não tenho necessidade de fazer transformação de unidade. Aí eu vou direto, né? 17 vezes 0,5 dividido por 0,05. Meio dividido por 0,05 dá 10. Então, o resultado é direto. 170 ohms é a resistência desse nanofio. A resposta é a letra E. O último é da Unicamp. O grafeno é um material formado por uma única camada de átomos de carbono agrupados na forma de hexágonos como uma colmeia. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor e é tão resistente quanto o diamante. Os pesquisadores Gen e Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física em 2010 por seus estudos com o grafeno. Bom, aí vem a pergunta. A quantidade de calor por unidade de tempo φ que flui através de um material de área A e espessura D, que separa dois reservatórios com temperaturas distintas T1 e T2, é dada por φ igual a K vezes A, multiplicado pela variação de temperatura, dividido pela espessura. O que é essa fórmula aqui? Essa fórmula aqui, pessoal, representa um fluxo de calor, que nós aprendemos no ano passado, lá em condução térmica. Tá?
onde cai a condutividade térmica do material. Considere que, em um experimento, uma folha de grafeno de 2,8 micrômetros quadrados e de espessura D, ó, estão vendo aqui, ó, a área está em micrômetros quadrados. A espessura está em metro, então tem que fazer transformação, tá? Então, a de espessura 1,4 vezes 10 a menos 10 metros, separa 2 microreservatórios térmicos mantidos às temperaturas ligeiramente distintas. A temperatura da fonte fria, 300 Kelvin, temperatura da fonte quente, 302 Kelvin. Usando o gráfico abaixo, que mostra a condutividade térmica K do grafeno em função da temperatura, obtém o fluxo de calor φ que passa pela folha nessas condições. Então, ó, o gráfico é esse. Observe que eu tenho duas temperaturas relacionadas no enunciado que definem a fonte quente e a fonte fria. Uma é de 300 e a outra de 302. A de 300 está no gráfico. Então, como ele quer obter o fluxo de calor, eu preciso do coeficiente de condutividade térmica, que é o K, da área, da variação de temperatura e da espessura. Isso tudo eu tenho, eu só não tenho o valor de K para calcular esse fluxo. Esse valor de K a gente obtém direto no gráfico. Como esse valor é constante, para qualquer situação aqui, eu vou trabalhar com o valor que eu vou obter no gráfico. E como é que eu vou obter esse valor no gráfico? Para a temperatura de 300 Kelvin. Então, ó, a gente obtém isso direto no gráfico. Esse valor de K relacionado às temperaturas dadas, né? Eu não tenho como calcular com precisão qual que seria o valor dessa constante para a temperatura de 302, porém eu tenho como calcular isso para a temperatura de 300. É só determinar o par ordenado relacionado ao gráfico, a essa curva. Então, ó, para uma temperatura de 300 Kelvin, o valor da constante da condutividade térmica é de 4 vezes 10 a terceira watt por metro vezes Kelvin. Então, é esse valor aqui, ó. Aí, como é que eu vou calcular esse fluxo? Eu vou substituir meus dados na expressão do fluxo térmico. Olha lá, o meu valor de K é o valor obtido na tabela. Cuidado aqui, no item A, ele coloca que a área dessa folha de grafeno é de 2,8 micrômetros quadrados. Então, eu tenho que transformar. Por que ficou 10 a menos 12? Porque micro é 10 a menos 6, só que a unidade de área tem que elevar ao quadrado. Então, por isso que ficou 10 a menos 12 aí. Tá? Então, cuidado com isso. Na hora de transformar, eu tenho que considerar o expoente da unidade de medida. Tá? 2,8 vezes 10 a menos 12 é a área da seção desse fio. 302 menos 300 é a variação de temperatura. E 1,4 vezes 10 a menos 10 é a espessura do fio, tá? Ou da folha de grafeno. Então, aplicando a subtração aqui, ó, vai dar 2, né? Se eu subtrair aqui. Aí, se eu dividir 2,8 por 1,4, dá 2 de novo. Então, vou ficar com 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16. Aí, é só arrumar a potência. Em cima fica 10 a menos 9. Esse 10 a menos 10 sobe positivo. Então, fica 16 vezes 10 elevado ao expoente 1. Dá 160 watts. É expressão simples de resolver. Aí, na letra B, ele diz o seguinte: a resistividade elétrica do grafeno à temperatura ambiente é de 1 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro. É menor que a dos melhores condutores metálicos, como a prata e o cobre.
Suponha que dois eletrodos são ligados por uma folha de grafeno de comprimento 1,4 micrômetros e área de seção transversal de 70 nanômetros quadrados. E que uma corrente de 40 microampere percorra a folha. Ele quer saber qual que é a diferença de potencial entre os eletrodos. Ou seja, ele quer saber o valor de U. Tá tudo aqui para a gente. Eu tenho para calcular a resistência elétrica dessa folha de grafeno. Eu tenho a resistividade, o comprimento da folha e a área dessa folha. Achando essa resistência, eu multiplico pela corrente, acho o valor da diferença de potencial U. Porém, eu tenho que fazer transformações. Olha o que ele fez, ó. Eu achei bacana essa maneira de resolver o exercício. Ele quer o valor de U, correto? Pela primeira lei de Ohm, o valor da diferença de potencial U, da tensão, é a resistência multiplicada pela corrente. Porém, essa resistência envolve a resistividade do grafeno, o comprimento e a área. Então, eu calculo essa resistência pela segunda lei de Ohm, que envolve as dimensões do meu condutor e o tipo de material no qual ele é constituído. Aí, o que aconteceu aqui, ó? Ele relacionou a resistência com a resistividade, o comprimento e a área e substituiu na equação de cima. Então, ó, esse fator aqui, ó, Rho vezes L sobre A, nada mais é que a resistência. Aí é só trocar valor. Mas eu tenho que trocar valor tomando cuidado com os valores que eu vou trocar. Tá? 1 vezes 10 a menos 8 é a resistividade. 1,4 vezes 10 a menos 6 é o comprimento transformado em metro. Estava em micro. Micro é 10 a menos 6. 70 vezes 10 a menos 18 é a área transformada em metro quadrado. Ela é de 70 nanômetros. Então, o nano relaciona uma potência de base 10 expoente menos 9. Como é metro quadrado, eu tenho que elevar essa potência ao expoente 2. E 40 vezes 10 a menos 6 aqui é a corrente de 40 microampere. Aí é só multiplicar, pessoal. Sai direto o resultado. 80 vezes 10 a menos 4 volts. Aí, para ficar mais bonito, para representar uma grandeza em submúltiplo, ele transformou esse 80 vezes 10 a menos 4 em 8 vezes 10 a menos 3, é a mesma coisa. Ó, se eu diminuir 10 aqui, ó, jogar a vírgula uma casa para a esquerda, eu tenho que somar 1 aqui no expoente. Então vai ficar 8 vezes 10 a menos 3 volts. Como 10 a menos 3 é mili, a resposta é de 8 milivolts. Tranquilo, gente? Alguma dúvida em relação a esses 3 exercícios que eu resolvi? Eu vou deixar para juntar a tarefa toda no final do outro assunto, que é potência elétrica. É bem tranquilo essa parte de potência elétrica. Aí vai ficar legal o seguinte: nós já vamos começar a conseguir montar circuito. Porque aí a gente introduz o conceito de gerador e de receptor. Aí no próximo capítulo a gente já entra em circuito elétrico, tá? Que é um dos assuntos mais cobrados no Enem. Geralmente todo ano, na prova de física do Enem, ciências da natureza, tem 2 ou 3 questões relacionadas à eletrodinâmica, tá? Deixa eu só fazer uma anotação aqui. É um minutinho só, pessoal, a gente já entra no próximo assunto, tá?
Bom, o nosso próximo assunto ele está relacionado à potência e energia elétrica. Isso daí vai finalizar essa parte para a gente poder depois associar com a resolução do circuito elétrico. Então, na página 18, vamos ver o conceito de potência e energia elétrica. O conceito físico de potência aparece em vários campos do estudo. Na mecânica, por exemplo, potência está relacionada com o trabalho realizado. Então, eu tenho a potência relacionada com o trabalho para, por exemplo, fazer a velocidade do corpo variar, a variação da energia cinética do corpo, ou relacionada à variação de energia potencial de um corpo. Na termodinâmica, com as trocas de calor. O item A do exercício 8, o fluxo de calor nada mais é do que a potência associada a essa transferência de calor. Então, o fluxo térmico, ele relaciona a energia térmica, que é a quantidade de calor, com o tempo que essa energia está em trânsito. Porém, é o seguinte, a potência, ela sempre vai estar determinada à eficiência. Ou seja, quanto mais rápido eu tenho essa realização de trabalho, mais é eficiente é o corpo, maior é a sua potência. Então, a energia e a potência são grandezas vinculadas às principais áreas da física, mecânica, termodinâmica, eletricidade, etc. Devido a processos físicos, a energia pode ser transformada de um tipo em outro, e a potência é a medida da rapidez com que esses processos ocorrem. Então, por exemplo, aparelhos elétricos de alta potência, eles determinam a eficiência de transformação de energia elétrica em outro tipo de energia. Vamos usar como exemplo o chuveiro elétrico. Chuveiros elétricos de alta potência, eles têm uma melhor eficiência em transformar a energia elétrica em energia térmica, tá? Porém, o que vai acontecer? Quanto maior for a potência do aparelho elétrico, maior é o consumo de energia associado a esse aparelho. Geralmente, aparelhos que transformam energia elétrica em energia térmica são grandes consumidores de energia, tá? De modo geral, a potência é determinada pela relação entre a quantidade de energia transformada ou transferida e o respectivo intervalo de tempo para o qual esse fenômeno ocorra. Então, em todos os campos, mecânica, termodinâmica, eletrodinâmica, a potência ela sempre vai medir essa eficiência de transformação de energia. Ou seja, é a razão entre essa transformação de energia pelo tempo no qual ela foi transformada. Essa transformação de energia está relacionada ao trabalho dessa força. No nosso caso, como eu estou trabalhando com potência elétrica, essa transformação de energia está relacionada ao trabalho da força elétrica, ou seja, ao trabalho que eu tenho para deslocar cargas elétricas de um ponto a outro associado a uma diferença de potencial. Para dispositivos elétricos funcionarem, é necessário submetê-los a diferenças de potenciais U, e os circuitos devem estar fechados para serem percorridos por correntes elétricas. Nesse processo ocorrem transformações de energia durante o tempo em que estiverem em operação, o que caracteriza o conceito de potência. Então, considere um condutor elétrico de comprimento L, submetido a uma diferença de potencial U, que é o potencial em A menos o potencial em B, percorrido por uma corrente elétrica I.
Uma vez que o campo elétrico que promove a corrente elétrica em um condutor é constante, o trabalho realizado pela força elétrica entre os pontos A e B de um condutor é representado por essa expressão aqui, que nós já vimos lá atrás, lá em campo elétrico uniforme. Então, o trabalho da força elétrica para deslocar as minhas cargas do ponto A até o ponto B é a quantidade de carga multiplicada pela diferença de potencial entre esses pontos. Substituindo a equação 2 em 1, né, se eu trocar o trabalho por ΔQU, nós vamos ter essa relação para a potência. A minha potência vai ser ΔQU sobre T. Como o termo ΔQ sobre T define a corrente elétrica que transita pelo condutor, a potência elétrica é determinada pelo produto entre a corrente e a diferença de potencial. Então, eu posso jogar isso num triângulo de potência elétrica. Como eu tenho 3 grandezas envolvidas, eu posso relacionar sempre uma grandeza que eu quero determinar com as outras 2. Então, isso fica fácil de determinar quando eu jogo isso num triângulo de potência, no caso. Deixar bem claro, essa representação ela só serve para 3 grandezas, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a potência e tenho a diferença de potencial e a corrente. Na horizontal, eu multiplico. Então, a potência vai ser igual ao produto dessas 2 grandezas. Vamos supor que eu queira determinar a diferença de potencial U. Eu quero obter o U sendo dado a potência e a corrente. Então, meu U é a razão entre a potência e a corrente, de cima para baixo. Eu divido. Aí, se eu quiser determinar a corrente, tendo a potência diferente de potencial, essa corrente I é a razão entre a potência e a diferença de potencial. Então, é sempre na vertical eu divido, sempre de cima para baixo, e na horizontal eu multiplico. Tá? Aí o sentido aqui da direita para a esquerda ou esquerda para a direita não importa. É um produto, né? Então não vai mudar nada, não vai mudar em nada meu resultado. Aí o legal é o seguinte, eu posso relacionar essa potência com a resistência. Então observe. Antes, só um minutinho, deixa eu só completar isso. A unidade de potência elétrica no sistema internacional é o watt. De tensão é o volt e de corrente é o ampere. Alguns dispositivos elétricos têm gravados a informação 100 watts, 120 volts, que indica a potência consumida por aquele dispositivo para aquela diferença de potencial aplicada. Então, qual é a potência do dispositivo? É uma potência de 100 watts, quando ele for ligado numa tomada de 120. Se você pegar esse dispositivo e ligar numa tomada de 220, ele vai queimar, porque ele não vai estar especificado para transformação de carga elétrica desejada. Eu vou ter uma sobrecarga de taxa de cargas elétricas nesse dispositivo, ele vai queimar. Geralmente, hoje em dia, é mais tranquilo, né? Geralmente, carregadores de celular, carregador de notebook, eles são todos bivolts. Então, você não precisa ficar se preocupando em saber se aquela tomada específica ela é uma tomada 127 ou 220, tá? Além do watt, utiliza-se a unidade quilowatt, que equivale a 1000 watts. Aí, o que a gente tem que entender? A unidade quilowatt-hora, ela não é a unidade de potência, tá, pessoal? Ela é a unidade de energia. Como é que eu faço para entender que isso é unidade de energia? É só ver quais as grandezas estão envolvidas. O quilowatt, unidade de potência. Hora, unidade de tempo. Então, eu estou multiplicando potência por tempo. O produto da potência pelo tempo é a energia. Então, essa unidade quilowatt-hora é a unidade que equivale à energia consumida em 1 hora por um dispositivo de 1 quilowatt. É o que vem na conta de luz. O consumo de energia no mês na conta de luz, ele vem determinado em quilowatt-horas. É o que o relógio de luz está lendo, tá?
E quanto vale esse quilowatt-hora relacionado a joules? É só fazer a transformação. 1 kW, 1000 watts. 1 hora, 3.600 segundos. Então, quando eu multiplico watt por segundo, eu tenho a unidade de energia joule. Então, multiplicando esses 1000 watts por 3.600 segundos, que equivale o tempo de 1 hora, eu tenho 3.600.000 joules, que no caso 3,6 vezes 10 a sexta joules. Tá? Bom, com relação à potência, eu posso representar, expressar essa potência em função da resistência elétrica, da diferença de potencial e da corrente I. Então, como os resistores são dispositivos elétricos que transformam em energia, há uma potência associada a eles que pode ser calculada pelo produto da corrente pela tensão. Vamos observar aqui, ó, a corrente está em vermelho, a tensão U está em azul. Observe, nesse caso, que a potência elétrica é determinada considerando-se a corrente elétrica e a tensão sobre o resistor. Todavia, utilizando a primeira lei de Ohm, podemos determinar a potência ainda com base na resistência elétrica do dispositivo. Então, pela primeira lei de Ohm, a diferença de potencial, a tensão U, é o produto da resistência pela corrente ou da corrente pela resistência. E a corrente I é a razão entre a potência, a diferença de potencial e a resistência. Então, eu posso associar a tensão com a corrente e a resistência e a corrente com a tensão e essa resistência. Então, ó, se eu pegar essa equação 2A e substituir em 1, eu vou trocar U por I vezes R. Então, eu tenho a potência em função da corrente e da resistência. Essa potência em função da corrente e da resistência é a corrente ao quadrado vezes R. Olha lá, ó, o I da minha expressão da potência, o U que é I vezes R. Como a base é a mesma, eu conservo e multiplico o expoente. Então, essa potência no resistor em função da corrente é I quadrado R. Agora, se eu quiser relacionar a potência com a tensão e a resistência, eu vou trocar I por U sobre R na minha expressão, olha lá. Ó. Então, eu vou ter U quadrado sobre R. Isso daqui, pessoal, determina, por exemplo, a variação da resistência do chuveiro elétrico, determinando o aquecimento da água do chuveiro. Então, observe o seguinte, o U quadrado aqui, o U está relacionado à tensão da rede. Geralmente, o chuveiro elétrico ele é estabelecido para redes de 220 volts. Aí, como é que eu vou controlar a temperatura da água do meu chuveiro? Variando a resistência elétrica. A variação da resistência elétrica vai variar a potência desse meu chuveiro. Ou seja, ela vai variar a transformação de energia por um determinado intervalo de tempo. Então, se eu aumento a resistência do meu chuveiro, ó, se eu aumento esse valor de R, sendo U quadrado fixo, eu diminuo a potência. Aumentando a resistência, o chuveiro esquenta menos. Diminuindo a resistência, o chuveiro vai esquentar mais. Aí, para concluir, quando uma lâmpada indica 127 volts, 100 watts, essa potência 100 watts é chamada potência nominal. Ou seja, é a potência que ela apresentará se a diferença de potencial for especificada de 127 volts. Porém, a potência real vai depender da BDP em seus terminais, ocorrendo, por exemplo, variações de voltagem em uma residência. Ocorrendo, por exemplo, a variação de voltagem em uma residência, as lâmpadas brilharão mais ou menos, apresentando potências reais diferentes das nominais. Então, por exemplo, você tem uma lâmpada num ambiente acesa. Aí, na cozinha, você liga um forno elétrico. Naquele instante, aquele forno elétrico ele vai necessitar de mais carga elétrica,
para o seu funcionamento. O que acontece com o brilho da lâmpada? Ela diminui, porque o circuito residencial está entendendo que ele tem que entregar mais carga para aquele forno elétrico. Geralmente eu tenho variação de tensão na rede de distribuição. Eu tenho oscilações na rede de distribuição. A lâmpada, ela oscila também no seu brilho, tá? O especificado é 127, mas nem sempre vai funcionar em 127. Eu tenho uma variação para mais ou para menos. Geralmente ela é em torno de 5%. Beleza? Bom, eu vou fazer o seguinte. Na próxima aula, nós vamos entrar nessas atividades aqui de potência e energia elétrica, tá? São 7 exercícios. A gente resolve tranquilamente depois do intervalo. Então, vamos dar uma paradinha agora. 10 horas a gente volta e conclui essa ideia, beleza, pessoal? Falou, Guilherme, já que a gente está aí. Falou, até daqui a pouco.